Vamos agora falar sobre planos cristalográficos. Para falarmos sobre planos cristalográficos, vamos ter que falar sobre os índices de Miller. Primeiro vamos falar um pouquinho por que estudar os planos cristalográficos. Tal qual vimos nas direções cristalográficas, os planos cristalográficos vão ter uma importância muito grande nas propriedades mecânicas dos materiais metálicos, por exemplo. Então, um material metálico, tal qual na direção cristalográfica, tende a se deformar naquela direção de maior densidade atômica, o mesmo ocorre para os planos cristalográficos, ou seja, o material metálico tem um plano preferencial para deformação plástica. E se nós juntarmos o plano com a direção, nós vamos ter o que a gente chama de sistemas de escorregamento, ou seja, regiões em que a combinação de plano e direção cristalográfica mais adensada vai proporcionar uma maior deformação plástica ao metal. Então, por isso a gente precisa estudar ou saber um pouco sobre esses planos. Então, para estudarmos esses planos, então a gente vai seguir uma espécie de receita. Então, vamos começar aqui. Então, primeira coisa, determinação de índices de Miller de um plano cristalográfico. Para fazer isso, a gente vai determinar os interceptos do plano com eixos dos sistemas de coordenadas em termos dos parâmetros de rede A, B e C. Se o plano passar pela origem, trasladar o plano para uma nova posição de sistemas de coordenadas. Obter os recíprocos desses três interceptos. Se o plano for paralelo a um dos eixos, considerar o intercepto infinito e o seu recíproco zero. A representação vai ser HKL. Às vezes é necessário multiplicar os três números resultantes por um fator comum para obter os três índices inteiros. Traduzindo tudo isso daí, vamos imaginar nosso querido e adorado cubo, de novo falando de um cubo porque é mais fácil de explicar, mas lá na frente vamos falar um pouquinho também sobre as células hexagonais. Então nós temos os eixos, que de novo nós escolhemos no reticulado cristalino onde colocar esses eixos. Então vamos supor, faz de conta que está bem desenhado. Então nós vamos ter X, Y e Z. Então os índices de Miller é representado entre parênteses por HKL, que basicamente vai ser a X, Y e Z. Então se nós queremos representar o plano 0, 0, 1, o que a gente faz? Então a gente vai pegar esses valores, escrever 0, 0 e 1. E aí a gente vai colocar, vamos colocar aqui como se fosse uma fração. 1 sobre, 1 sobre, 1 sobre. Aqui a gente vai colocar ou ter a noção de limite. Então faz de conta que isso aqui é 1 sobre x quando x está tendendo a 0. Então se eu tenho esse limite de 1 sobre x quando x tende a 0, então esse negócio vai tender a infinito. Esse também vai tender a infinito. E 1 dividido por 1 é 1. Então, o que isso quer me dizer? Que x, os eixos, e aqui as coordenadas, H, K, L. Então, o que é que isso nos diz? Se esse valor deu infinito, significa dizer que o plano não vai cortar o eixo x, ou seja, vai ser paralelo a x. Se esse valor deu infinito, significa dizer que esse plano, ou esse plano que a gente está estudando, 0, 0, 1, não irá cortar o eixo y. E se z deu igual a 1, significa dizer que ele vai cortar, levando em consideração que a gente está considerando sempre aqui um valor unitário para essas coordenadas. Então vamos imaginar o seguinte, esse plano é paralelo
a X, paralelo a Y e só vai tocar o eixo Z. Então, X é 0, Y é 0, Z é 1. Então, onde concordar que esse plano é este daqui de cima, que é o similar ao daqui de baixo, que é do outro de baixo, que é similar aos de cima. Então tem uma série de coordenadas que vão ter uma série de planos que vão ter as mesmas características. Então esse plano aqui é o plano 0, 0, 1. Vamos agora ver o plano 1, 0, 0. A mesma analogia. Deixa eu só trocar aqui. Opa. Uma cor diferente para diferenciar. Então vou escrever as coordenadas 1, 0, 0 e vai 1 sobre 1, 1 sobre 0, 1 sobre 0. Então é 1, infinito, infinito. X, Y e Z. Ou nada. Então, vai tocar o eixo X, mas vai ser paralelo a Y e vai ser paralelo a Z. E toca o eixo X na coordenada 1. Coordenada 1 de X está aqui, então esse plano é esse aqui da frente. E assim sucessivamente, tá? Então vai ter outros planos que aí basicamente é só fazer essa relação e a divisão e a gente vai encontrar os respectivos planos. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar o plano. Vamos agora para o plano 1, 1, 1. Então o plano 1, 1, 1. Então vou colocar 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1. Então dá 1, 1, 1. Ou seja, vai cortar o eixo X, Y e Z em 1. Então, X1, Y1, Z1. Só ligar os pontos. Então, esse interno, pegando aqui as diagonais do cubo, é o plano 1, 1, 1. Então, vimos como se calcula as gerações cristalográficas e vimos como se vê os planos cristalográficos. E falamos também que a densidade ou as gerações mais densas e os planos mais densos vão ter determinadas propriedades, pelo menos do ponto de vista mecânico. Então, o que é que isso nos induz? A saber qual é a densidade de cada uma ou a densidade linear e a densidade planar. Então, a densidade linear é calculado como sendo o número de átomos centrados no vetor de direção sobre o comprimento do vetor de direção. Então, a densidade linear, de forma bem simples. Então, se temos a direção 1, 1, 0, direção 1, 1, 0 está aqui, reproduzida esta direção aqui para o lado, nós vamos ter que vai cortar meio átomo, vai cortar um átomo inteiro e mais meio átomo. Então, a densidade linear nesse caso serão 2 átomos sobre o comprimento. Isso aqui é raio, aqui é raio, raio e raio. Comprimento aqui vai ser 4 vezes o raio atômico. Então, nós temos a densidade linear, que seria o número de átomos por comprimento. Da mesma forma que a densidade linear, que é átomos por comprimento, nós vamos ter a densidade planar, que vai ser átomos por uma unidade de área. Então, da mesma forma, imaginando aqui esse plano que está aqui,
que no caso seria 1, 1 e 0. Então, esse plano 1, 1 e 0. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Voltando. Ele está reproduzido aqui do lado. Isso aqui é uma célula cúbica de corpo centrado. Então, vindo aqui para o lado, nós vamos ter a representação desse plano. Então, se nós temos a representação desse plano, quantos átomos pertencem a esse plano? Então, a gente vai ter aqui essa bordinha, essa bordinha, essa bordinha e essa bordinha. Então, se a gente imaginar que isso aqui seja mal comparando uma pizza, então a gente tem aí 1/4 vezes 4, que dá igual a 1 átomo. E nós temos esse selinho totalmente dentro dessa área. Então, mais 1 átomo. Então, nesse plano aí, nós temos 2 átomos. E quanto equivale essa densidade planar? Então, a gente vai ter esse lado aqui, que é o parâmetro de rede A, e nós vamos ter essa diagonal, que é x. Então, a densidade planar, neste caso, vai ser igual a quem? Quantidade de átomos, 2 vezes sobre a área de um retângulo, base vezes altura. Então, vai ser esse x vezes A. Quanto equivale esse x? A gente já mostrou lá atrás que aqui vai ser A e aqui vai ser A. Então, esse x ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Então, esse x vai ser igual a 2 ao quadrado. Então, esse x vai ser igual a raiz de 2a. Então, aqui a densidade planar para esse caso, de forma literal, vai ser igual a 2 sobre raiz de 2a vezes a. Então, a densidade planar nesse caso vai ser igual a 2 raiz de 2a ao quadrado. Então, aqui seria 2 átomos por essa área, ou seria 2 átomos por uma unidade de área, tá? Então, daria átomos por nanômetro ao quadrado, alguma coisa do gênero. Então, a gente teria a densidade planar, ou a concentração de átomos em um determinado plano. Para os cristais hexagonais, tudo que nós fizemos para os cristais cúbicos vale para os cristais hexagonais, com um pequeno agravante. Os cristais hexagonais, eles não têm ou não possuem somente 3 eixos, vão possuir 4 eixos. Então, basicamente, existe esse problema de representação de direções, porque nós vamos ter 3 eixos, que são os eixos basais, são esses daqui de baixo, que ficam na base, e esses eixos A1, A2 e A3 ficam separados entre si por 120 graus. Então, está nesse centro, e no centro da célula unitária tem o eixo Z, que é perpendicular a esses outros 3 eixos. Então, os índices para o sistema, para um cristal hexagonal, é U, V, T e W. Por convenção, esses 3 primeiros estão relacionados aos eixos A1, A2 e A3. E aí a gente pode fazer uma brincadeira de converter os eixos, os três eixos de um sistema cúbico para os 4 eixos de um sistema hexagonal, através destas relações. Em outras palavras, por exemplo, a direção
0, 1, 0 equivale à direção um barra 2, 1/0 no sistema hexagonal. Então, dá para fazer saber uma determinada direção em um sistema cúbico, quanto é que equivale em um sistema hexagonal. Da mesma forma que se faz isso para as direções cristalográficas, pode-se fazer também para os planos cristalográficos. Lembrando que nesse caso aí, a dificuldade de representação é bem maior que no sistema cúbico, tá? Mas usa-se as coordenadas H, K e L, onde surgiu essa nova coordenada, que é I, e esse I é igual a menos a coordenada K mais a coordenada H mais a coordenada K. Então, tá aqui alguns exemplos de planos cristalográficos em uma célula hexagonal. Falando aqui do mais simples, tá, que aí fica mais fácil de entender, tal qual no sistema cúbico, vale para cá também. Nós temos 0, 0, 0 e 1, ou seja, é paralelo aos três eixos basais, A1, A2 e A3, e corta o eixo X em 1. Então, se a gente fosse representar de forma mais bonitinha, a gente poderia colocar, tal qual falamos lá no sistema cúbico, que tanto faz aqui em cima quanto aqui embaixo. Tá? Então, seria mais ou menos essa formação aí do plano cristalográfico para um sistema hexagonal.